Você já se sentiu ignorado por Deus? Já olhou para o mundo, para as notícias e para dentro do próprio coração e pensou: por que o mal parece vencer? Por que os corruptos prosperam enquanto os justos sofrem? Por que Deus permanece em silêncio? Se essas perguntas já tocaram sua alma, então este vídeo é para você. Porque houve um homem que também ousou perguntar. Um homem que não falou ao povo, mas falou com Deus. Seu nome era Abacuque. Diferente de outros profetas, Abacuque não começa pregando. Ele começa clamando. Seu livro não é um sermão, é um diálogo, uma conversa franca entre o homem e o Criador. E essa conversa começa com um grito: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Abacuque 1:2. Abacuque viveu em Judá num tempo sombrio. Após o reinado piedoso de Josias, a nação mergulhou em corrupção, idolatria e injustiça. Os ricos exploravam os pobres, os líderes eram corruptos, a fé enfraquecia, e o profeta angustiado não entende como o Deus justo pode permitir tanta maldade sem intervir. Mas seu grito não é de rebelião, é o clamor de quem ainda crê, de quem tenta salvar a própria fé em meio àquilo que parece sem sentido. Abacuque não fala como um teólogo, fala como um filho aflito. Ele não acusa, pergunta, não rejeita Deus, busca entendê-lo. O silêncio de Deus é interrompido, mas a resposta não é o que Abacuque esperava ouvir. Vede entre as nações e maravilhai-vos, porque realizarei uma obra que não crereis. Abacuque 1:5. Deus revela que está sim agindo, mas de uma forma que o profeta jamais imaginaria. Ele levantará os caldeus, um povo cruel e pagão, como instrumento de juízo sobre Judá. Abacuque esperava consolo, mas ouviu sentença. Esperava redenção, mas recebeu revelação. E então surge o dilema: como o Deus Santo pode usar um povo perverso para disciplinar o seu? A resposta é dura, mas divina. Deus não aprova o mal, ele o domina. Nada escapa ao seu controle. Até os impérios são ferramentas em suas mãos. Abacuque fica perplexo, mas Deus o convida a algo maior, a confiar mesmo sem entender. O profeta sobe à torre, não para fugir, mas para esperar. Sobre a minha torre de vigia me colocarei e ficarei atento ao que Deus me dirá. Abacuque 2:1. Ele permanece, mesmo sem respostas claras, mesmo em meio à confusão. Porque a fé verdadeira não é a ausência de dúvida, é a decisão de continuar esperando. E Deus fala novamente: escreve a visão, porque ainda que demore, certamente virá. Abacuque 2:3. E então vem a frase que atravessaria séculos: o justo viverá pela fé. Abacuque 2:4. Essa revelação se tornaria a base da teologia cristã. Inspiraria Paulo, sustentaria Lutero e ecoaria até os nossos dias. O justo não vive pelo que vê, não vive pelo poder, pela espada, nem pelas circunstâncias. Vive pela fé. Deus revela 5 ais contra os caldeus. 5 martelos contra a arrogância humana. Ai dos que acumulam riqueza injusta. Ai dos que constroem impérios com sangue. Ai dos que embriagam e humilham os outros. Ai dos idólatras que adoram obras mortas. Ai dos soberbos que confiam em si mesmos. O mal parece triunfar, mas sua queda é certa. Deus não ignora, Deus observa, e no tempo certo, ele se levanta. E o capítulo termina com uma das frases mais solenes da Bíblia: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Abacuque 2:20. O mundo grita, mas diante de Deus, a única resposta é o silêncio. Não o silêncio da ausência, mas o da reverência. O silêncio de quem entende que Deus ainda reina. Abacuque agora canta. O profeta que começou com perguntas termina com adoração. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque 3:2. Ele recorda as obras poderosas de Deus no passado, a libertação no deserto, o mar que se abriu, os montes que tremeram diante da glória divina. Ele sente medo, mas louva, treme, mas confia, chora, mas continua crendo.
e então declara uma das confissões mais sublimes da fé. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17 e 18. Essa é a fé que canta no escuro, a fé que não depende de explicações, a fé que permanece firme quando tudo ao redor desaba. Abacuque não mudou o mundo ao seu redor, mas o encontro com Deus mudou o seu coração. Ele começou perguntando e terminou confiando. Começou aflito e terminou adorando. O justo viverá pela fé, porque a fé verdadeira é a que resiste mesmo quando Deus parece em silêncio. Você acabou de visitar a sala 777, onde mistérios, histórias e revelações ganham vida. Se esta mensagem falou ao seu coração, curta o vídeo, inscreva-se no canal e olhe o material que deixei na descrição. Ele vai te ajudar a ir ainda mais fundo na palavra. Shalom.